Boa noite, pessoal. Estamos começando um pouquinho mais cedo para ver se a imagem está adequada aí para vocês, está pegando direitinho. Quando vocês começarem a assistir, podem dar o feedback aí se está funcionando direito, se está passando certinho. Eu estou vendo que a Adna está aqui já. Comecei um pouquinho mais cedo para poder fazer o teste, né? Se estiver legal aí, se estiver funcionando, vocês vão dando feedback. Adna e Jussara, legal. Esperar o pessoal acessar mais. Já temos 6 irmãos para poder a gente começar a dar os avisos para vocês e depois a gente compartilhar um pouquinho sobre paternidade, que é o que a gente quer falar hoje no nosso culto de famílias. Estou vendo aqui a Edna, estou vendo a Rafaela, o Joélio, Ricardo Soares, Ricardo, beleza? Mamãe está assistindo. Boa noite, fonte de vida. Deus abençoe vocês. Tudo ok? Funcionando bem, Edna? Legal. Então, irmãos, a gente quer começar falando um pouco a respeito das mudanças, né, dos porquês que a gente resolveu fazer a transmissão online para que vocês possam assistir das suas casas. Nós teríamos condição de fazer na igreja ainda, né, porque a princípio a regulamentação do governador Casagrande, ela falava de culto até 100 pessoas, sendo que a igreja tivesse espaço para 300 pessoas, que é o nosso caso, né? Daria distância de 1 metro para cada pessoa. Mas por cuidado, por zelo, né? Nós achamos eticamente melhor, a princípio, cancelar todas as atividades na igreja, seja culto, seja aula, seja ensaio, tudo porque para a gente não colocar os nossos irmãos em risco, né? Boa noite, Débora, estou te vendo aqui. Boa noite, Rubens. O som está meio alto, vou baixar um pouquinho aqui o Fernandinho. Mas a gente resolveu porque nós temos irmãos idosos na igreja, nós temos irmãos no grupo de risco, hipertensos, diabéticos, irmãos com um problema pulmonar. Então, em respeito a esses irmãos, a gente resolveu fazer a transmissão, a live, né, para que esses irmãos não corram risco. Então, a princípio, enquanto durar esse período de epidemia, a gente não tem uma ideia de quanto tempo isso vai durar, mas a gente vai estar fazendo as lives, né? Tem umas novidades para os irmãos, vocês vão perceber a partir das programações que vão ser divulgadas no WhatsApp da igreja. Às vezes eu vou abaixar um pouquinho para ler, vocês não reparam não que eu estou começando, né? Estou novo. Então a gente vai ter o culto hoje, vamos falar de paternidade daqui a pouquinho. Domingo, sábado, a gente vai ter o pastor Claucione de Santa Teresa, que vai estar ministrando a palavra, um culto, a partir das 19 horas, no sábado. No domingo a gente vai transmitir a EBD, a nossa EBD normal, a partir de 9 horas da manhã. No domingo à noite não vai haver transmissão de Vila Velha, mas vai ter o culto de Santa Maria de Jetibá com o pastor Eduardo, né, que vai estar ministrando a palavra a partir de 18h30 no domingo à noite. Segunda-feira a gente vai estar ministrando o curso de libertação, um curso que a gente já estava ministrando na igreja para os irmãos que estavam fazendo o curso. A gente vai estar ministrando por live. Vamos começar da lição 1 para que todos os irmãos possam participar, né? Uma nova visão aí, uma visão, na verdade não é nova, né? Mas uma visão mais clara a respeito do que é a libertação. Então vai ser na segunda, 20 horas. Na terça, o pastor Ricardo Soares vai estar ministrando como se fosse para os nossos núcleos. Então ele vai trazer uma palavra, vai trazer um devocional e vai estar ministrando na terça-feira também 20 horas. Na quarta-feira
O pastor Claucione, lá de Santa Teresa, vai fazer uma live às 19h30. Na quinta-feira sempre, né, falando de famílias. Na sexta, o pastor Ricardo vai estar ministrando a aula de libertação para todos os irmãos. Eu acho que é isso aí. No sábado, então, repete, né? Pastor Claucione começa novamente. Irmãos, antes da gente ministrar, a gente está vendo as restrições, né, que o nosso governo está fazendo. Tem alguém mandando que vai. O governo está fazendo a respeito da circulação de pessoas, né? Então vamos respeitar isso, vamos preservar os nossos idosos. E a gente tem visto algumas coisas até em relação ao mercado, parece que vai acontecer alguma coisa, e banco, né? Então nós colocamos na página da igreja a conta da igreja no Sicoob, para que os irmãos possam transferir, lembrando que a gente está em campanha, né, de construção, e a gente tem necessidade desse recurso. Então aqueles que puderem fazer essa transferência, façam, né? No domingo talvez a gente transmita a EBD da igreja, é que eles têm muita dificuldade com essa questão de transferência, de banco, podem estar lá, lembrando que a gente vai ter aquela questão do contato, né? Evitar o contato, toda essa parte aí. Pai do Senhor, Jana, tô vendo aqui a sua saudação. Obrigado, Débora. Então, irmãos, é só esse cuidado. Os irmãos também da montanha que estão nos ouvindo aí, Santa Teresa, Jitibá, Recreio, lembrar aí das suas contribuições também para os seus pastores, porque a igreja tem despesa, a igreja tem necessidades e elas continuam existindo. Te amo também, Karine. A Karine sempre fala que me ama. Irmãos, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre paternidade, né? E que é o que a gente tem falado, o culto de famílias. Nós temos trazido temas que falam de família e hoje a gente vai falar um pouquinho da importância da paternidade, da referência paterna, né? Essa palestra que a gente vai compartilhar com os irmãos hoje, nós já fizemos ela uma vez no PA, né? Caiu, mas voltou. Jussara. A gente fez uma vez no PA e a gente achou importante, né, trazer essa palestra para a gente orar hoje por família, por paternidade. A gente sabe que tem histórias de paternidade complicadas, né, no nosso país. Tem muita falta, né, da paternidade, na verdade, no mundo inteiro. Então a gente quer falar um pouco disso, dos efeitos, né, que essa falta de paternidade causa e como a palavra de Deus nos dá base para que a gente possa tratar isso e ajudar as pessoas naquilo que tem machucado, naquilo que tem desestruturado. Abraço pro Lucas. O Lucas está aqui do meu lado, como é que você está vendo? Eu não estou vendo na câmera. Valeu, Dudu. Legal, que bom que vocês estão participando. Lucas é meu sonoplasta. Então, para a gente dar contexto aí à nossa palavra, a gente vai ler um texto que está lá no livro de Romanos, capítulo... Chegou água para mim. Tudo em casa, gente. Elio, Pai do Senhor. Elisângela, paz. Deus abençoe. Waze, Deus abençoe também. Estou vendo vocês aqui. A gente vai ler Romanos, capítulo 8, versículo 15, para dar contexto à nossa palavra. Yolanda, não sei, a Sara, a conexão está caindo para vocês? A Yolanda está perguntando se está caindo para vocês. Lucas, legal. Não sei, se o pessoal puder dar um retorno pra gente sobre conexão. Pra mim aqui tá normal, tá top? Débora falou que tá top, deve ser você aí, Yolanda. Então Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Bem-vinda, Larissa, saudade de você. Então a gente quer falar um pouco a respeito disso, né? O que é
paternidade, qual a importância da paternidade na vida de um ser humano e quais são as influências que essa paternidade causa na nossa vida, né, com efeitos para a vida toda, né? O que é paternidade? Paternidade é uma etapa que marca antes e depois na vida de qualquer homem que, através da chegada de uma criança, a sua vida descobre o que é o verdadeiro amor e o afeto incondicional. Não só espiritualmente falando, emocionalmente falando, quando a gente fala para casais, a gente fala muito a respeito disso, né? Deus colocou papéis definidos para homem e mulher. A gente sempre diz que aquilo que a Bíblia fala, né, que nem o homem é maior que a mulher, nem a mulher é maior que o homem, mas na verdade quando eles se juntam, eles se completam, né? A divindade de Deus, ela se expressa no casal, para os filhos, né? O pai e a mãe têm funções diferentes. A gente gosta de dizer que a mãe tem aquela função parece com o Espírito Santo, né? Aquela que consola, aquela que traz entendimento, aquela que concilia, né? E o pai, ele tem a função de Pai do Senhor. Larissa tá mandando um recadinho, palavra da Larissa, da Júlia, legal. Então o pai tem uma função importante, né, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento social da criança. E isso faz muita diferença, né? Quando a gente fala de cognição, a gente fala de percepção, a gente fala de memória, a gente fala de juízo e a gente fala de raciocínio. Hoje, quando a gente olha as coisas que o nosso Edervan, Pai do Senhor, que bom que você está aí. É bom que quando a gente fala de cognição, a gente fala de aprendizado, a gente fala de cosmovisão, a gente fala de como a pessoa recebe informação, como que ela aprende, né? E isso é para a vida toda, né? A cognição é como aprendemos, como recebemos informação. E essa cognição, ela tem muito a ver com a paternidade, como que esse ser humano que acabou de chegar é acolhido. A gente aprende na psicologia que a criancinha, no primeiro momento, ela acha que ela faz parte, né? Faz parte do corpo da mãe, está conectada à mãe. E a gente aprende na psicologia também que o pai é, uma palavra que eu gosto muito de falar, né? O pai é o primeiro outro na vida de um ser humano. Então, a princípio, aquele nenenzinho está agarrado, Pai do Senhor, irmã Giovana. Aquela criancinha, ela está conectada numa mãe de uma forma que ela pensa que ela faz parte do corpo da mãe. E com o tempo, né, Franklin, legal, Franklin, você está aí também, Pai do Senhor. Luciana, amo você também, nós amamos todos. Estamos com 40 irmãos aí, tá dando uma Josiane assistindo, legal. Então o pai, ele tem essa Michele, a função importante, né, na formação dessa cognição e da questão social. O pai é que transmite ao filho, Pai do Senhor, Valéria, a segurança, né, aquele amparo, a sensação muitas vezes que algumas pessoas têm do desamparo, do desamor, do desvalor que causa depressão, ela vem muitas vezes por falta desse pai, dessa figura paterna, né, de ter essa segurança no pai. E isso vai influenciar a pessoa, como eu disse, para a vida toda, né, nas suas relações sociais, no seu trabalho, na sua carreira, em todas as coisas ela vai estar sendo influenciada por isso. Então é importante até para a mãe também, junto com o pai, fazer essa transição para que ela seja suave, né, da criança entender que o mundo não se resume a estar ela e a mãe, que existem outras pessoas. E esse primeiro outro é o pai, né? Às vezes dificuldade de aprender, a gente ouve muito isso nas escolas, as pedagogas passam por isso,
né? A criança tem dificuldade de aprender, ou violenta, né? Às vezes é violenta porque não aprende, porque não tem um amparo, não tem um carinho, e tudo isso faz com que ela se sinta desamparada, né? E isso às vezes gera violência, gera uma reação por causa do desamor, do desamparo. Então todas essas coisas são influências dessa figura do pai, que é super importante, né, na vida de alguém. Outra coisa importante, o pai estabelece limites. Importante quando a gente fala de limite, né, muitas vezes na igreja a gente fala da questão da vara, da correção, ou até alguns colocam castigo. Ei, Clédia, na paz, Deus abençoe. Colocam o limite como castigo, e não é exatamente castigo, né? O limite, ele é importante, né? Existe um livro, até recomendei para os irmãos na última EBD, da Débora, vou lembrar o outro nome, mas ela fala sobre perdas necessárias. Então tem coisa, Isaac, Pai do Senhor, ela fala de perdas necessárias. Então as perdas são importantes também na vida, os limites são importantes na vida. Uma pessoa sem limite, ela pode cometer várias coisas que vão fazer com que ela sofra na vida dela, né? Até por não ter alguma coisa, ou por não conseguir, a gente mima, né? A palavra é essa, e aquela pessoa vai ter muita dificuldade social. Então o pai é aquele que estabelece o limite. Agora o importante é saber que ele não é o limite, né? O pai não é a lei, o pai representa a lei. Então, como representante da lei, né, ele tem um papel importantíssimo. Esse pai precisa ser equilibrado, esse pai precisa ser sensato, né? Esse pai precisa ser justo. Ei, Natália, paz do Senhor, que legal, tanta gente, tá cheio, estamos passando aí de 50 pessoas já. Fala com o seu irmão aí que não está assistindo, para estar aqui com a gente, com a fonte, participando. Então o pai tem esse papel, né, de trazer equilíbrio emocional, de trazer segurança. Ei, Marcele, lá na Itália, Deus abençoe vocês aí, estamos orando pela Itália. Deus guarde e proteja vocês aí, saudade também. De trazer ao filho também a independência, a autoestima correta, né? Semana retrasada a gente falou sobre autoestima, e uma pessoa sem autoestima saudável, acontece aquilo que a gente não está ouvindo, Giovana. O pessoal está ouvindo? Estão com problema de áudio? Não, aqui eu estou ouvindo bem. Se alguém está mais com problema de áudio, fala, glória a Deus. Clédina, estão ouvindo bem? Bom, então a pessoa com problema de autoestima, ela compete, né? A gente vê isso às vezes na igreja, na história da igreja, pessoas que têm a necessidade da competição, a necessidade do reconhecimento. E quando a gente tem essa autoestima saudável, e ela é causada pela sensação de segurança, de um pai presente, de um pai que participa, nós temos uma pessoa que se relaciona melhor na sociedade, que tenha... Tá ok o áudio, obrigado, Ricardo. Jô, deve ser o seu celular aí, tá assistindo do outro cômodo. E aí, essa autoestima é causada pela essa presença desse pai. A independência também, muitas vezes a gente vê pessoas inseguras, né? Pessoas que têm problema na segurança para tomar decisões, são pessoas indecisas, porque também vem dessa ausência, dessa segurança, que a figura paterna, ela... O áudio está perfeito? Obrigado, Marcelo. Está perfeito na Itália, gente, então tem que estar perfeito aqui em Vila Velha também. Essa independência, né, vai ser causada por essa segurança, uma pessoa que confia, né, que tem estabilidade emocional. Então, para a gente entender como essa figura do pai, ela é de suma importância. Agora, muitos podem perguntar assim, mas aí se eu não tenho o pai, se eu não tenho essa figura do pai, que é muito comum, não só no nosso país, como eu falei, mas como muitos outros. Há caminhos, né? A Bíblia fala que se meu pai e minha mãe me abandonar, Deus não me abandona. E dentro da própria igreja, a gente tem a grande família, né? Nós somos uma família. E nessa grande família, muitos fazem esse papel que falta muitas vezes nas casas, né?
Outras referências também são importantes. Importante, né, num tempo moderno que a gente precisa compreender o Evangelho. Edinho, a paz do Senhor. Ceia, glória a Deus. Que a gente... Irmã Elza, paz do Senhor, lá de Jetibá, glória a Deus. Muita gente. A gente precisa falar de alienação parental, por exemplo, né? Pai e mãe têm uma responsabilidade de formar um ser humano. E quando as emoções não estão corretas, quando a autoestima de um dos dois ou dos dois é incorreta, quando eles não estão bem formados na sua alma, eles podem causar muitos prejuízos na formação desse novo ser humano, né? Ei Lara, paz do Senhor, pastora Margarida, que honra, Deus abençoe. É importante que a mãe, por exemplo, separada, que não fale mal do pai para o seu filho, né? É importante que, não é que a gente vai encobrir coisas, né? Mas às vezes a criança não tem ainda o entendimento necessário para suportar isso, né? E se a gente olhar para o lado cristão, a crítica, né, ela precisa ser muito bem avaliada, porque a Bíblia fala para a gente honrar, né, os senhores bons, os senhores maus, né, as autoridades boas ou ruins. Honrar não quer dizer concordar. Ei Lara, bênção, né? Que bom que você pode participar e a gente está feliz de ter vocês aqui, quase 60 irmãos. Nete, pastora Nete, Deus abençoe. É importante que a gente explique para a criança, né, pai ou mãe, que sejam separados, que a criança não tem culpa, né? A primeira coisa que a criança pensa, os pais, e é importante que um pai e uma mãe maduros, né, não repassem para o filho esse sentimento e não estabeleçam essa disputa, né, pelo filho, pai e mãe. Isso é muito importante na formação dessa criança. Estimule o perdão. Muitas vezes a gente vai ter que trabalhar na alma, né, desse filho para que ele perdoe o pai ou perdoe a mãe, né, e isso é função dos pais. Eu falei de não falar mal e crie uma rede de apoio. Muitas vezes nós vamos encontrar, não só na igreja, mas dentro do ciclo social da família, a gente às vezes alguém que não tem essa figura do pai permanente, né, ela pode ter a aguinha, gente, vou beber. A gente que não tem a figura do pai permanente, a gente pode ter um tio que faça essa função, pode ter um avô que faça essa função, e a gente está falando aí de alguém que cubra essa lacuna emocional que é importante, né? E essa função também é da igreja, né? A igreja tem essa função de ter bons modelos, por isso que aqueles que são líderes, as autoridades, aqueles que trabalham nas salas, né, com as crianças, com os jovens, os adolescentes, tem uma função tão importante, ainda mais quando a gente recebe, que é o normal, pessoas com famílias disfuncionais, pessoas que vêm com problemas das suas casas, né, e que precisam dessa cobertura emocional, não só espiritual. O pai ausente, né, muitas vezes pode dizer, mas aí o que pastora Adélia, pai do Senhor, que honra, tá cheio de pastores nessa live. Para nós, né, o pai ausente, o que eu devo fazer então? O conselho que a gente dá para a mãe é que cobre sim essa presença, que cobre legal, Marcelo, Deus abençoe você. Marcos Paulo, lá de Jetibá, Márcio Lourenço, saudade de você. Que a mãe possa cobrar essa participação do pai, mas de forma particular, né? Que essa discussão, que essa discordância ou conversa não seja feita na frente, né, da criança, porque isso vai comprometer aquela criança. Ei, Kathleen, Deus abençoe você também, pessoal de Santa Teresa. Entenda que você não está encobrindo o pai, mas ajudando o seu filho, né? Importante também, Gabriel, pai do Senhor, Kathleen, Deus abençoe. Importante você não iludir o seu filho, né? Muitas vezes a gente faz promessas que a gente não consegue cumprir. A gente sabe, irmãos, que nem todos nós, né, a maioria de nós, muitas vezes não teve
dos nossos pais aquilo que às vezes a gente precisa dar aos nossos filhos. A gente aprende que a gente não dá aquilo que a gente não tem, mas Deus, Ele é supridor de todas as coisas da nossa vida, né? Ele é a fonte de todas as coisas. Deus é a fonte do amor, Ele é o próprio amor. Então, quando nós temos Deus no nosso coração, quando a gente tem a presença de Deus em nós, a gente pode ser suprido mesmo daquilo que a gente não recebeu, mesmo daquilo que a gente não teve. Então, eu separei aqui para vocês 10 dicas a respeito daquilo que a gente pode fazer para melhorar como pai, né? É importante, aqui a gente fala para pais, mas quando a gente fala de família, é importante que a esposa participe, né? Não seja adversária, que ela seja parceira do seu marido, para que ele possa cobrir todas as lacunas que são necessárias. Boa noite, Eliana. Pai do Senhor, Deus abençoe. Um pouquinho de água, gente. Na igreja eu bebo mais. Então, a gente colocou aqui algumas coisas importantes para que esse pai possa cobrir esse filho emocionalmente, né? E que a mãe possa ser companheira e possa ajudar esse pai nessa função. Uma que a gente fala, né? Quando a gente tem filhos, a Bíblia fala assim que não é o filho que entesoura Israel, Pai do Senhor. Não é o filho que entesoura para o pai, mas ao contrário, né? É o pai que entesoura para o filho. Então coloque os interesses do seu filho acima dos seus. A gente entende que o Evangelho, ele nos ensina a renúncia, né? Deus abriu mão da própria vida, na vida do seu filho Jesus, para nos resgatar. Então é aquele pai que busca, né? O pai do pródigo abriu mão de tudo, da metade da herança que o filho requereu, e quando aquele filho voltou, ele não exigiu nada. Pai do Senhor, Israel, Deus te abençoe. Então a primeira coisa, coloque os interesses do seu filho acima dos seus, né? Não adianta a gente querer ter a vida de solteiro, os pais mais novos aí. Eu sei que tem o dia do futebol, o dia dos colegas, o dia disso, daquilo, mas é importante que a gente se dedique, né? O filho está ali, ele não pode ser só um objeto, um adorno, né? Que você coloca no berço e depois espera ele se formar. Você tem que participar, e aí você precisa colocar esses interesses acima dos seus. Importante que você proteja seu filho, principalmente emocionalmente, né? Como eu falei, para a gente fazer discípulos, e filhos são discípulos, a gente precisa ser discípulo. Então a primeira coisa é o nosso próprio confronto, o nosso próprio conserto, né? A nossa própria adequação àquilo que o Evangelho fala. Não adianta a gente ensinar coisas se a gente não pratica. E é importante proteger o nosso filho emocionalmente, né? A terceira dica tenha tempo de qualidade. É preciso ir lá ver o futebol dele, né, Márcio? Acompanhar os meninos. É preciso estar junto nos projetos. É preciso separar esse tempo. A gente sabe que o casal precisa de tempo, a gente precisa de tempo para a gente mesmo, mas a gente tem que ter tempo para os nossos filhos também, tempo para tudo, né? Na verdade, alguém disse que nós temos tempo para tudo aquilo que nós realmente priorizamos. Dê carinho ao seu filho, né? Muitas vezes alguns não tiveram a manifestação de afeto dos seus pais, o abraço, o beijo. É interessante que essa questão da quarentena está nos fazendo ficar em casa, né? Eu tenho pensado muito nas mães. Tem alguns condomínios aí que estão proibindo usar a área de lazer, né? Então não pode área de lazer, não pode levar o coleguinha para casa porque não é férias, né? É quarentena mesmo. Não pode levar no parque, agora os parques são fechados. Não pode ir no shopping. Então tem que ficar com a família. E isso vai nos dar uma lição, isso vai ensinar a gente algumas coisas importantes e nós vamos sair melhores lá na frente, se Deus quiser. Então, dê carinho ao seu filho, brinque com o seu filho. A autoridade, né, ela vem de uma lembrança boa. A autoridade não vem com grito, né? A autoridade não é com a voz mais grossa, mas a autoridade vem pela lembrança do carinho que você deu, do tempo que você
esteve ali junto, né? Da gratidão. Leia. Opa! Apagou, mas voltamos. Estão ouvindo aí? Todo mundo me ouvindo? Alguém pode me dar um sinal que está ouvindo? O vídeo caiu e voltou. Estão assistindo? Anderson, Israel. Amém? Alguém? Débora. Obrigado, Débora. Legal. Então, papais, vocês são sacerdotes, né? Ei, Juliana, paz do Senhor. Neia, Deus abençoe. Papais são sacerdotes, então o que precisa fazer? Papai tem que pegar a Bíblia, fazer um culto doméstico, né? Esses dias temos ouvido muito isso. A igreja não fecha, né? Fecha o templo, mas a igreja somos nós. Então, papai, faça o culto doméstico, lê a Bíblia para os seus filhos, que seja um versículo, que ore com eles. Eles precisam. Obrigado, Tiago. Obrigado, Lara. Tudo ok, graças a Deus. Então, leia para eles. Importante também. Obrigado, Marcelo, Jana. Importante que o Waze, que a gente tenha também. Ei, Silvani, Pai do Senhor, Deus abençoe. Importante que os pais trabalhem no seu relacionamento conjugal. Ser pai é um privilégio tremendo, responsabilidade enorme. Verdade, pastor Ricardo? Então a gente precisa trabalhar o nosso relacionamento conjugal. Eu sempre digo que se você quer ver o seu filho feliz, viva feliz com o seu cônjuge, né? Não é uma coisa melhor para os filhos do que ver que os seus pais vivem bem, né? Que eles estão em paz. Isso dá muita paz no nosso coração. Então trabalhe o seu relacionamento, melhore o seu relacionamento, invista. Agora a gente não vai poder, mas mais para frente vamos estar abrindo turmas aí do cordão de 3 dobras novamente, e trabalhando o casamento. Você que precisa, trabalhe o seu casamento, invista no seu casamento, porque isso é muito importante também para os filhos. Eu digo quem ama o filho, ama o cônjuge, né? Vive bem com o cônjuge. Trabalhe a autoestima dele, né? É importante você trabalhar a autoestima do seu filho, falar para ele que ele é importante, né? Que ele tem valor, né? Que ele tem talento, porque todos nós temos. É importante que você diga isso, que você demonstre isso. Isso vai fazer muita diferença. Dê responsabilidade. Alguns usam o artifício da mesada, né? Você começa com uma mesada e tarefas correspondentes para que aquela mesada seja alcançada. Isso é muito saudável, né? Começando na idade correta, e vai dar ao seu filho responsabilidade de dividir tarefa, de ser responsável com aquilo que ele precisa. E cuide-se, né? Você é um exemplo para o seu filho. Talvez alguém fale assim, eu não tive pai, né? A gente entende isso, mas como eu falei aqui no começo, Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Ele é pai. Ele diz que a mãe e o pai abandonar, ele nos ampara. Meu xará, Claudionô, lá de São abençoe. Então Deus pode suprir essa ausência em nós. Os nossos irmãos, a igreja, podem fazer esse papel, pessoas para fazer esse papel. É importante que o pai participe desde o início. Eu não sei como é que foi com você, ou aqueles que têm os filhos pequenininhos, né? Mas a gente ouve que desde a barriga, desde a gestação, o neném está ouvindo a voz do pai. É importante isso, né? Que o pai participe do processo lá de trocar a fralda também, né? De dar a mamadeira também, de estar junto com a mãe, porque isso vai marcar a vida do seu filho, vai ser super importante para ele. E procure aqueles que não têm esse pai, né, de maneira nenhuma, procure as referências. Às vezes o sogro, às vezes, né, como eu falei, a igreja, o tio, o avô, alguém pode suprir essa necessidade. Eu queria, irmãos queridos, que a gente fizesse uma oração, né, por cada um dos pais, por aqueles que estão nos ouvindo agora. Eu queria que a família curvasse a sua cabeça, que nós possamos orar, né, pelos pais, para que aqueles que não têm possam receber de Deus, do Espírito Santo, de uma forma
ausências possam ser supridos e que referências para os nossos filhos, né? Cada um de nós. Amém? Vamos orar então pelos pais da igreja, por cada um daqueles que estão nos ouvindo agora. Jesus, nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós queremos orar, Senhor, por cada pai, Deus, por cada um daqueles que nos ouvem agora, Senhor, daqueles que não tiveram a sua referência, ó Deus, daqueles que tiveram ausência, daqueles que já não têm mais os seus pais, mas que o Teu Espírito Santo possa suprir, Deus, toda a necessidade de cada um dos Teus filhos, e que, Deus, o Senhor nos ajude, Senhor, como pais, como referência, Senhor, de tantas pessoas, para que, Deus, nós possamos formar famílias emocionalmente equilibradas, pessoas, Deus, que sejam alcançadas em todas as suas necessidades emocionais, e assim, Senhor, possamos ter famílias equilibradas, igrejas equilibradas, sociedade equilibrada, pessoas saudáveis. Meu Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe, Deus, cada um que está aqui ouvindo essa palavra. Deus, queremos orar ainda, Senhor, por essa questão. Deus, em nome de Jesus, socorre nossos irmãos lá na Itália, Deus, na Europa, na Ásia, Senhor, nos Estados Unidos, em toda parte do mundo, aqui no Brasil. O Senhor nos dá sabedoria. Deus, leva para longe esse mal, Senhor, que ele possa se extinguir rapidamente, Senhor, e que a dor e o sofrimento, Senhor, que está acontecendo possa passar acalentado. Tira de nós, Senhor, o medo, Senhor, o pânico, Senhor, todas essas questões, que nós possamos ser cheios do Senhor, da certeza, né, que a nossa fé possa ser, Deus, nesse tempo a nossa torre, como o Senhor é a torre presente, aquele que está sempre perto de nós, que o povo possa sentir a paz que excede todo entendimento, Senhor, porque a Tua palavra diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Irmãos, nós queremos louvar o Senhor por essa oportunidade aí de mais de 60 irmãos participando, graças a Deus por isso, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Lembrando que sábado, né, às 19 horas, conferi o horário aqui, mas eu acho que é isso mesmo, a gente vai comunicar no WhatsApp. Tem o culto, né, de Santa Teresa, que vai ser transmitido também lá pelo pastor Claucione. Domingo, 9 da manhã, tem a nossa EBD, né, que a gente ama tanto. Provavelmente vou transmitir da igreja. Domingo à noite, às 18h30, um culto em Santa Maria de Jetibá, horário diferente. Pastor Eduardo vai estar trazendo uma palavra para o nosso coração. Nós vamos ter programações todos os dias. Segunda, quem chegou depois, né, lembrando, vai ter o curso de horas. Na terça, pastor Ricardo vai trazer uma palavra para o coração dos irmãos, também 20 horas. Quarta-feira, pastor Claucione, lá de Santa Teresa, 19h30, vai trazer uma palavra para os irmãos. Na quinta-feira, a gente vai estar sempre aqui falando de família, orando por família, às 20 horas. Na sexta-feira, pastor Ricardo também vai trazer um curso de batalha espiritual a partir das 20 horas. No sábado, Santa Teresa, 19 horas. E domingo também já falei para os irmãos. Irmãos, lembrando novamente, eu sei que as coisas estão complicadas, difíceis, mas lembrar a cada um de vocês que a nossa igreja tem necessidades, né? As necessidades continuam existindo, e a gente disponibilizou aí nas redes sociais da igreja a nossa conta no Cicobi, para os irmãos poderem dizimar. Lembrando de novo, irmãos, que nós estamos num tempo de construção, nós reformamos o nosso infantil, queremos fazer mais coisas, então você pode procurar com o nosso tesoureiro aí no WhatsApp, para que você possa fazer a sua transferência para o Cicobi. E como eu falei, os irmãos têm mais dificuldade. De manhã, devo transmitir a EBD lá da igreja, e aqueles que quiserem podem deixar lá no gasofilácio. A gente não vai ter contato, abraço, beijo, nada disso, porque não pode, né? Para ajudar cada um de vocês. Até porque os bancos também vão ser limitados. Mas a gente tem contas para pagar. E os irmãos da montanha, a mesma coisa, né? Santa Teresa tem conta, Jetibá tem conta, Recreio tem conta. Não se esqueçam dos seus pastores, das suas igrejas, né? Nas nossas necessidades. Deus abençoe vocês, né? Eu acho que para a experiência
Valeu, tô aprendendo, né? Que a gente esteja junto aí no sábado para ouvir o pastor Claudio. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês todos, fiquem com Jesus, sem pânico, né? Deus está conosco, isso vai passar, mas tomem os cuidados necessários, né? Vamos ser prudentes, vamos vigiar e orar. Alguns falaram do PicPay, né? Eu não sei como é que faz isso, o pastor não está tão antenado assim. Abraço, Ju, Deus abençoe você e o Léo e as crianças. Mas vamos procurar, a Ágina deve saber, o pastor Ricardo deve saber. Procure pelo Fabiano aí no WhatsApp para contribuir, e que Deus abençoe vocês todos, né? Fiquem com Deus, a paz do Senhor.